Olá, tudo bem? Meu nome é Wendel Eliabe, sou professor de violino e teoria musical na Fundas, Fundação Cultural Deodato de Santana, localizada aqui na cidade de São Sebastião. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Para entendermos o conteúdo dessa nossa aula de hoje, deveremos voltar um pouco na primeira aula, onde falamos sobre som, que é todo tipo de vibração. Então, ou seja, tudo que vibra produz som. Um exemplo, o nosso instrumento, para ele produzir som, as cordas vibram, passam a vibração para a madeira, o corpo do instrumento vibra, produzindo o som. Um outro exemplo são nossas cordas vocais. Quando falamos, o ar passa por ela, elas vibram, produzindo assim a nossa fala através do som. Vimos também que o som ele tem 4 propriedades. Nós temos a intensidade, o timbre e a duração. E a quarta que veremos hoje, que é a altura. Lembrando, a intensidade é a força que eu aplico para produzir esse som. Ou seja, você pode comparar a intensidade com o volume. A duração, que é o tempo que esse som vai percorrer no espaço. O timbre, que é a identidade do nosso som. E veremos agora a altura, que nada mais é do que a distância entre as notas ou a distância entre os sons. Agora que já relembramos um pouco sobre o que é som e suas propriedades, em exclusivo a altura no momento, que é o conteúdo que vamos abordar na aula de hoje, vamos ver um outro assunto que é muito importante para termos essa compreensão. Como eu já disse, o som não podemos vê-lo. Então você não consegue escutar, igual um exemplo, uma buzina e olhar o som passando. Você consegue ouvir. É diferente das cores. As cores nós conseguimos ver. Igual um exemplo, você olha para mim e consegue enxergar a minha camiseta azul. As cores nós conseguimos ver. Os sons não. Então, por conta disso, nós criamos as notas musicais. Foi criado para quê? Para que nós pudéssemos identificar e nomear os sons. Dessa forma fica mais fácil. Porque imagina se você estivesse tocando seu violão e quisesse tocar com o seu amigo que estivesse tocando um outro instrumento e vocês não soubessem o que vocês estão fazendo, sim, os sons, apenas tocando sons de forma desordenada. Aí vocês não conseguiriam estar trabalhando com a música, porque lembrando que a música é o conjunto de sons de forma ordenada. Então as notas vão nos auxiliar a identificar os sons. Através delas saberemos quais sons estamos fazendo e se eles estão de forma ordenada ou não. Assim conseguiremos ordená-los, tá bom? Então lembrando, qual é a sequência que aprenderemos? Que inclusive já vimos. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Eu não tenho apenas essas 7 notas. No total, veremos 12. As outras 5 veremos na próxima aula. Mas por enquanto você só precisa saber essa sequência exatamente nessa ordem que está. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. O que difere o Dó do Ré, do Mi, pro Fá, do Sol pro Lá e do Lá pro Si é a sua altura, distância entre um som e outro. Querem ver um exemplo? Para ficar fácil de visualizar, imagina que estão todas essas notas em uma escada. Essa escada é infinita, tanto para baixo quanto para cima. Quando eu coloco o Ré em um degrau, percebam por essa sequência. O Dó, ele vem antes, ele está um degrau abaixo. Então, quando eu falo para você Dó e Ré, qual nota é mais alta? A nota Ré. Qual nota é mais baixa? A nota Dó. Nessa comparação que eu estou fazendo aqui, perceba que eu só tenho esse Dó e esse Ré. Não dei nenhuma outra nota para estarmos comparando. Porque, como sabemos, as notas são infinitas. Porém, elas sempre vão seguir essa sequência. Então, eu posso ter mais um outro Dó lá à frente. Se eu pegar esse Ré e for contando, então Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, lá em cima eu teria um outro Dó. Esse Dó, sim, é mais alto do que esse Ré. Porém, no momento eu só estou comparando essas duas. Sempre quando formos ver a altura,
vamos perceber que eu preciso ter comparações. Como assim? Eu não posso pegar e falar que uma nota apenas é uma nota alta. Ou, essa nota é muito alta. Você pode falar que um som é agudo. Mas não pegar e falar que uma nota é muito alta. Você precisa ter duas para fazer essa comparação. Querem ver um exemplo? Se eu tocar o meu violino com essa nota, que é uma nota Mi, ela parece ser uma nota alta, não parece? Uma nota aguda. Porém, se eu tocar essa outra nota, também é uma nota aguda. Porém, essa segunda nota que eu toquei é mais alta do que a primeira. Da mesma forma, eu posso tocar, assim como eu dei como exemplo, essa nota Dó comparando com essa nota Ré. Se eu fosse fazer isso com o meu instrumento, ficaria desse jeito. Aqui eu tenho Dó e aqui eu tenho a nota Ré. Eu tenho um Dó e um Ré próximo. Porém, se eu fizesse primeiro a nota Ré que eu teria mais acima, e comparasse com a nota Ré que eu fiz no primeiro exemplo, que seria essa nota Ré aqui próxima desse Dó, que é um Dó mais grave, então eu farei de novo. Aqui eu tenho a nota Dó e aqui eu tenho a nota Ré. Já nesse exemplo, a minha nota Dó está acima da nota Ré, porque eu já não estou usando mais essa nota Dó próxima à nota Ré. Eu estou usando a nota Dó mais acima. Então, esses são os exemplos de altura que temos no instrumento. Não tem um limite de notas, pois existem instrumentos que existem mais de 80, 100, 120 notas. Por esse motivo, as notas elas não têm um limite. Nós temos limite para os nomes, igual um exemplo. Aqui nós temos 7. Esses são apenas 7 nomes. Eu posso repetir esses 7 nomes milhares de vezes, infinitas vezes, porque eu não tenho um valor exato. Eu não posso pegar e falar, eu só posso fazer essa quantidade de notas. Eu posso pegar e contar. E lembrando, como funciona? Se eu estou no Dó, eu vou para o Ré, do Ré para o Mi, do Mi para o Fá, do Fá para o Sol, do Sol para o Lá, do Lá para o Si. Depois do Si acabou? Não, eu continuo. Dó, eu repito. Só que eu estou indo mais acima. Eu estou sempre subindo quando eu sigo essa sequência. E se eu voltar? Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. E se eu quisesse continuar? Nós temos uma escala decrescente, pois você está voltando. Sempre quando pensarmos em altura, teremos esses dois nomes que estaremos falando. Escalas crescentes ou escalas decrescentes. Ou até mesmo escala ascendente ou escala descendente. A escala crescente é quando ela sobe. Então, se eu pego e vou do Ré para o Mi, eu tenho uma escala crescente. Se eu vou do Mi para o Ré, eu tenho uma escala decrescente, porque eu estou descendo. Ou ascendente, porque eu estou subindo, ou descendente, porque eu estou descendo. Sempre quando você ouvir esses dois nomes, você pode assimilar ao fato de descer ou subir. Decrescente, eu estou descendo, e crescente, eu estou subindo a escala. Tá bom? Então, agora veremos um pouco como vamos fazer para anotar essas notas de uma forma que, quando estivermos com o instrumento, nós possamos estar identificando. Antes de continuarmos, eu preciso saber se vocês realmente conseguem reconhecer quais figuras são notas musicais. Então, olhem para esse quadro. Nesse quadro, eu tenho algumas figuras musicais, figuras que representam elementos dentro da construção da música, quando escrevemos a música. Olhe para esse quadro. Eu vou te dar um tempinho para você poder me dizer quantas notas eu tenho nesse quadro. 1, 2, 3, 4. Lembrando que o dedão está aqui, então 4, tá? Eu sei contar. E 5. Pronto? Achou? Muito bem. Então vamos corrigir.
Eu tenho uma, duas notas, 3, 4 e nenhuma. Quantas você contou? Se contou a partir de 0 já está errado. Por quê? Veremos agora. A nota não é necessariamente uma figura, mas um conjunto de figuras que juntas sim podemos identificar e saber se é uma nota, e o seu tempo, e a sua intensidade. Mas eu não posso simplesmente pegar um desses elementos isolado e falar que é uma nota. Nenhum deles é. Eu tenho claves, como a de Sol e a de Fá. Eu tenho figuras de tempo, como colcheias. Agora vamos aprender aonde vamos ler as notas, aonde elas são colocadas e como podemos lê-las. Como vimos, não existe exatamente uma figura que represente a nota. Eu preciso de conjuntos de figuras para representar essa nota. Vamos aprender aqui que a pauta ou pentagrama vai ser a nossa base para poder estar escrevendo. Como, por exemplo, num caderno, você escreve nas linhas, entre as linhas. Já num caderno de música, nós escrevemos dentro da pauta, que é o conjunto de 5 linhas e 4 espaços. É neles que vamos escrever tanto as notas quanto as figuras musicais. Como lemos a pauta? A pauta lemos da seguinte forma. Ela possui linhas e espaços, ou seja, em cada linha e cada espaço teremos notas. Por exemplo, eu coloquei essa bolinha aqui no meio. Supondo que ela fosse a nota Sol. Se eu passasse para o espaço acima dela, aqui ela está na linha, ou seja, ela está na segunda linha de baixo para cima. Se eu contasse aqui a primeira linha, a segunda, terceira, quarta e quinta linha, ela está na segunda linha. Se eu fosse para o segundo espaço de baixo para cima, ou seja, acima da linha da nota Sol, eu teria aqui a nota Lá. Como vimos, elas estão em sequência. Se eu contasse dessa forma, então eu tenho Sol na linha, no próximo espaço eu tenho a nota Lá. E se eu voltar para o espaço anterior, ou seja, se o Sol está na segunda linha de baixo para cima, o primeiro espaço de baixo para cima, qual nota seria? Seria a nota Fá. Como vimos na sequência, eu tenho Sol, Lá. Antes do Sol, eu tenho o Fá. Dessa forma, leremos a pauta. Vamos aprender agora uma forma fácil de decorar, porque isso é muito importante. Por isso que aprendemos o nome das notas. Para olharmos aqui na pauta e já sabermos, nós temos que ter de cor a posição de cada nota aqui dentro da pauta. Veremos agora um exercício simples, mas que é um exercício muito bom, muito prático, que poderemos estar utilizando em qualquer lugar. Você irá pegar sua mão, virará o mindinho para baixo, deixando a mão nessa posição. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 dedos. São equivalentes a 5 linhas da pauta. E entre os dedos eu tenho 4 espaços. Então vamos fazer o seguinte, vamos nomear os dedos de acordo com as notas. Na primeira linha eu tenho a nota Mi. Na segunda eu tenho a nota Sol. Na terceira a nota Si. Na quarta a nota Ré. E na quinta, por último, nós temos a nota Fá. E também colocaremos nome entre os espaços dos dedos, referente às outras notas. Assim como a primeira linha é a nota Mi, o próximo espaço é o Fá. Assim como a segunda nota é o Sol, o segundo espaço é o Lá. Terceira nota Si, terceiro espaço é o Dó. Quarta linha é a nota Ré, o quarto espaço é a nota Mi. E finalizamos no Fá. Você pode muito bem realizar esse exercício fazendo a sequência, então Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi e Fá, ou você pode intercalar. Então eu tenho Mi, Sol, Si,
Ré, Fá ou Fá, Lá, Dó e Mi. Aqui no quadro eu tenho um exemplo de como ficará esse exercício na mão. Aqui eu coloquei a inicial de cada dedo, então aqui eu tenho o mindinho, que começaremos com a corda Mi, o mindinho, que começaremos com a nota Mi, que será a nossa primeira linha. Nós temos o anelar, que será equivalente à nota Sol, que seria a segunda linha de baixo para cima. Dedo do meio, eu tenho a nota Si, que seria a terceira linha. O indicador, eu tenho a corda Ré, que seria a quarta linha. E o polegar, que seria a última linha, a quinta linha, eu tenho a nota Fá. Mas lembrando, aqui eu só coloquei os dedos, não coloquei as notas que estão entre os dedos. Mas vocês farão elas também. Então eu tenho Mi, o dedo mindinho, e entre o dedo mindinho e o anelar, eu vou ter o Fá, que seria a segunda linha de baixo para cima. Por hoje é só. Aqui encerramos a aula de hoje, mas sempre colocando um enfoque muito importante. Estudem bastante, principalmente essa parte, que será essencial para quando estivermos fazendo os nossos exercícios com o instrumento, pois começaremos a ver partituras e nelas aplicando as técnicas no instrumento. Então eu fico por aqui e até a próxima aula.